E o Internacional que nessa tarde fechou a contratação de Bryan Aguirre, lateral direito do Lanús da Argentina, e no vídeo hoje eu quero te dar os detalhes da comitiva que foi para a Argentina e os detalhes da negociação que aconteceu no comecinho da tarde. Também quero te dizer a data que o Bryan Aguirre chega ao Internacional. Além disso, também quero te falar sobre outro reforço, que também nessa tarde foi sacramentada a vinda deste atleta. E te falar também sobre polêmica envolvendo Roger Machado e a arbitragem. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações sobre o Internacional, para a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, deixa nos comentários também a tua opinião, em especial sobre a situação da arbitragem. Ontem na partida contra o Cruzeiro foi muita reclamação do Internacional e hoje a convenção de árbitros, a associação dos árbitros repudiou tudo que foi feito pelo Internacional. E por óbvio o Inter não deixou isso barato e devolveu a nota. Na tua opinião, quem tá certo, o Inter ou a CBF? A gente sabe que o Inter já tem um histórico de ser realmente prejudicado pela CBF quando se fala no quesito arbitragem. Mas, começando aqui para falar sobre as informações do Internacional, eu quero te falar primeiro sobre a informação que saiu agora à tarde, que é a renovação de contrato do zagueiro Igor Gomes. O Igor Gomes tinha contrato com o Inter até o final dessa temporada e, caso o Inter não renovasse o contrato com ele, ele poderia já assinar inclusive um pré-contrato. E o Inter renovou o contrato do jogador e o novo vínculo agora é válido até dezembro de 2028, ou seja, ele renovou com o Internacional por 4 temporadas, tá? O Igor Gomes é um zagueiro ainda de apenas 21 anos, um zagueiro que tem potencial de revenda, é um zagueiro que tem margem para evolução. A gente sabe que o Igor Gomes é um cara para grupo hoje, é um jogador que divide opiniões entre a torcida, mas é um cara que era necessário. E para grupo é um jogador super interessante e por isso que o Inter renovou o seu contrato, tá bom? E inclusive agora não só um contrato renovado, aumento da multa rescisória e também, obviamente, um aumento salarial, tá bom? Outra situação que eu quero trazer para vocês também, falando sobre anúncios, sobre reforços. Mas, antes de eu falar de reforço, eu quero te falar exatamente sobre essa, entre aspas, problema que aconteceu entre a arbitragem e o Internacional no episódio de ontem contra o Cruzeiro. Para quem tá pousando de Marte, ontem na partida contra o Cruzeiro, o Inter reclamou muito da arbitragem do Bruno Arleu de Oliveira. E também reclamou muito da CBF, porque o Inter, 3 horas antes de receber, 3 horas antes do jogo, recebeu um e-mail da CBF falando que algumas regras tinham sido mudadas. Entre elas, a mais importante, que é que a partir de agora só o capitão pode falar com o árbitro e qualquer outro jogador que fale com o árbitro vai tomar cartão amarelo. Isso 3 horas antes de começar o jogo. Após o jogo, a direção do Internacional, em específico, o presidente Alessandro Barcelos, José Olavo Bisol e o Roger Machado reclamaram muito da arbitragem na saída do túnel do vestiário. O Roger Machado proferiu algumas palavras como lixo, 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 esse lixo de arbitragem. O José Olavo Bisol, vice-presidente do Inter, dizendo, tá de parabéns, tá sempre roubando o Inter. O Alessandro Barcelos dizendo pro árbitro o que ele tem contra o Internacional, por que sempre ele prejudica o Inter. Enfim, o Inter ficou muito indignado ali com a situação do Bruno Arleu de Oliveira. Bom, depois de tudo isso que aconteceu, passado o dia, hoje a Associação dos Árbitros do Futebol Brasileiro postou uma nota dizendo que vai fazer medidas cabíveis contra o Roger Machado pelas palavras que ele proferiu, como eu falei anteriormente, chamando ali o árbitro de lixo, e diz que vão fazer ali, inclusive, processos cabíveis contra o Roger Machado. Agora há pouco o Internacional também, numa nota oficial, saiu em defesa do treinador colorado e também saiu em defesa do próprio clube, por óbvio, dizendo da partida de ontem, reclamando a CBF e também indo contra a Associação dos Árbitros. O Inter vai, entre aspas, entrar dentro desta queda de braço. Lembrando, não é só o Inter que reclamou. Ontem o Atlético Mineiro também reclamou por causa dessa nova normativa, porque também 3 horas antes de começar o jogo receberam uma mudança de regra. Imagina que, por exemplo, tu vai fazer uma prova e 3 horas antes o professor te explica que mudou completamente como que vai ser feita as regras da prova. É mais ou menos isso que aconteceu com os clubes que jogaram ontem a Copa do Brasil e também o Internacional, que jogou a partida atrasada do Campeonato Brasileiro. Houve mudança na regra no quesito de mão na bola, que inclusive definiu quase o resultado, se não fosse o Antony, e a regra mais importante, tanto que o Inter ontem saiu com 7 cartões amarelos, que é o fato de a partir de agora apenas o capitão pode ir falar com a arbitragem, tá bom?
Outra situação que eu quero te falar agora é sobre reforço. Vamos falar sobre coisa boa. Bryan Aguirre. Hoje, no comecinho da tarde, confirmei com o empresário dele. O Internacional levou 2 pessoas lá para a Argentina. Já tinha te falado sobre essa situação, numa comitiva que foi do Felipe Dalegrave e também do Ricardo Sobrinho, que é o gerente do Capa. E ali o Inter finalizou todas as negociações com o Bryan Aguirre e ele será novo jogador do Internacional no contrato até dezembro de 2027. Ou seja, um contrato de 3 anos e meio, tá? O Bryan Aguirre chega para o Internacional, o Inter está comprando 50% e ainda após isso compra mais 25% caso ele bata algumas metas. Ao todo, o Inter está pagando 1.400.000 dólares para comprar o Bryan Aguirre do Lanús da Argentina. E pode comprar mais 25% caso ele bata mais algumas metas num valor que foi definido, no qual eu não consegui descobrir. O Bryan Aguirre deve chegar ao Internacional até domingo. Eu conversei com o empresário dele e me disse que entre sábado e domingo ele deve chegar aqui para Porto Alegre, realizar exames médicos e aí assina assim contrato com o Internacional. Na verdade, ele já assinou contrato lá na Argentina. Essa comitiva do Inter já tá vindo porque a janela de transferências fecha agora no próximo dia 2 de setembro, né? Ou seja, fecha agora na próxima semana, fecha na terça-feira. Então o Inter já quer deixar todos os documentos mais ou menos alinhavados para poder já escrever, né, o Bryan Aguirre, não deixar, por exemplo, quando ele chega em Porto Alegre. Então essa comitiva também serviu para isso, para dar uma agilizada nessa situação de inscrição junto à CBF, junto ao BID. Outro nome também que hoje fechou é o de Clayton Sampaio, jogador que está chegando do AVS de Portugal. Só para pegar números, tá? O Inter gastou 1.400 de dólares, tá? No Bryan Aguirre, e o Inter está gastando 1.200 na contratação de Clayton Sampaio. Ou seja, as duas contratações do Bryan e do Clayton, o Inter gastou ao todo 2.600.000 dólares, tá? A gente tá falando aí de 12 milhões de reais. Lembrando que só o Bustos, que foi vendido agora nas últimas semanas, foi vendido por 4. Então o Inter conseguiu trazer um lateral direito, trouxe um zagueiro com o dinheiro do Bustos e ainda sobrou mais 1.300.000. Mas voltando à situação do Clayton. O Clayton também é um jogador que deve chegar, né, no final dessa semana. É um jogador que o Inter também já resolveu todos os detalhes. É um cara que também assina com o Inter por 4 temporadas. Um cara que vai vir chegar, né, com esse potencial de revenda, 24 anos, 1,87 m de altura. E um cara que chega para ser uma aposta, né? Foi o nome trazido pelo Capa, né? Um cara que foi realmente pensado, né, analisado, estudado, né? O nome veio à toda com o Capa que fez todo esse estudo para chegar na contratação desse jogador. Sem dúvidas, uma contratação criativa. Não conheço o nome, nunca vi jogar, nunca vi uma partida sequer, vir lances, mas a gente sabe que os lances, normalmente os melhores lances dele, então não dá para tirar uma prova real disso. Mas o Inter entende que é uma aposta e uma criatividade de mercado, um clube que não tem tanto poder de investimento e precisa ser criativo. E agora a gente vai ver se vai ser um jogador que vai dar certo, se vai dar errado, mas é uma contratação de risco. Isso sem dúvidas porque é um cara que o Inter investiu um certo valor e um cara que vem, obviamente, num futebol com menos exigência, né? Que foi a última temporada a segunda divisão de Portugal, essa semana, né, nesse ano até subir para a primeira divisão, mas só tem 2 jogos ainda pela primeira divisão, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com as informações, um abraço, valeu, falou e foi!